Bom dia, paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a pastora Edna. Mais um dia com o nosso devocional 100 dias de favor. Hoje nós estamos no 91º dia e o tema de hoje é: Deus escolhe os fracos para envergonhar os fortes. O versículo de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. O autor ele vem discorrendo sobre a questão da força e da sabedoria, né? Que muitas pessoas acham que só vai vencer aquele que é sábio, só vai vencer aquele que é muito forte, que eles sempre vão ter êxito, eles sempre vão ter vitória. E para Deus não é assim. Deus não olha para nós dessa forma. E por isso que ele declara que ele escolhe as coisas fracas para envergonhar, né, os fortes. E aqueles que não são sábios para confundir os que são. Então Deus, ainda que ele pode nos abençoar com bom êxito, quando nós dependemos da graça de Deus, quando nós dependemos da sua graça, não importa a nossa debilidade. Deus pode fazer da nossa debilidade a força e agir, né, através da nossa vida e mudar a nossa condição e nos abençoar e nos prosperar. Ainda que nós, olhando para nós mesmos, vamos olhar e falar, não tem jeito, eu não sei, eu não consigo, né? Eu não tenho sabedoria suficiente para executar esse serviço, para realizar essa obra. Mas é Deus quem capacita. Ele fala assim: o sistema do mundo só recompensa os fortes, enquanto aqueles que são fracos são negligenciados e em alguns casos até desprezados. Mas em Jesus há esperança para eles. Se nós olharmos para o mundo hoje, né, para o sistema, e nós olharmos para as nossas condições, a gente diz, não, para nós não vai dar, né? É a mesma coisa de um pai, um empregado, um funcionário mediano ou uma pessoa que seja de uma linha de produção, né? Aquele que é o auxiliar do auxiliar, dizer como é que eu vou fazer para sustentar minha casa, minha família, como é que eu vou estudar os meus filhos, como é que eu posso dar o conforto para eles, como é que eu posso mudar a história da minha família, né? Aquele que muitas vezes vem de uma família sem cultura, de uma família sem conhecimento, para mudar a situação. Mas para Deus não existe impossível. E ele pega as coisas que não são para confundir as que são. E ele reverte o quadro, ele muda a história, né? Ele diz aqui: nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornam ainda mais sábias e mais fortes que as coisas sábias e fortes do mundo, né? A maneira de Deus é completamente oposta à maneira do mundo. De acordo com 1 Coríntios 1, 26, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. São aqueles simples que Deus escolhe, são aqueles simples que Deus manifesta através dele o seu poder e a sua autoridade, né? Deus escolheu as coisas loucas e fracas para serem merecedoras das suas bênçãos abundantes.
Mas o versículo não diz que as coisas loucas e fracas permanecerão loucas e fracas. Ele não fala isso. Ele fala que ele escolheu. E ele é quem muda a história, ele é quem muda a sorte, né? Em vez disso, pelo favor imerecido de Deus, elas envergonharão as coisas supostamente sábias e fortes deste mundo. Nas mãos cheias de graça de Deus, as coisas loucas e fracas se tornarão ainda mais sábias e mais fortes do que as sábias do mundo. Aí o autor ele conta a história dele mesmo, né? Nada melhor do que a gente ter o exemplo daquilo que acontece com as pessoas. E ele conta que na infância e adolescência ele tinha um problema de gagueira. E ele não gostava de ler em público, ele se sentia envergonhado, ele se sentia mal em ser exposto porque ele gaguejava. E na escola, a gente sabe como é, né? Tinha um professor que gostava de colocar para ler. E quando ele levantava para ler, as crianças, os amigos da classe já começavam a dar risada. E aí piorou, porque o gago, quanto mais nervoso ele fica, mais ele gagueja, né? Então ele se tornava a chacota da classe, a chacota da escola. E ele ficava muito chateado com isso. Depois de um tempo, quando ele se converte, já na fase um pouco mais madura, ele oferece para Deus aquilo que ele tinha, né? O que ele tinha como dádiva para ofertar a Deus. Ele fala, eu te ofereço a minha fraqueza, porque ele não tinha nada que fosse bom, que fosse perfeito para oferecer a Deus. Ele diz que ele ora e ele oferece a Deus a sua gagueira. E qual não foi a surpresa que logo em seguida ele começou a ter facilidade para falar, ele começou a se expressar de forma melhor, sem o medo, sem a ansiedade que ele tinha, e passou de uma pessoa que era gaga, hoje ele ministra para milhares de pessoas, passa a ser um orador. Isso só pode ser um milagre, né? E aí ele comenta qual é o efeito disso. Quando você diz assim, que algo que você não podia fazer e de repente você passa a poder, mas não pela sua condição, e sim por algo extraordinário, é um milagre de Deus. Quem fez isso? Foi o próprio Deus. E qual é o alvo, qual é o objetivo desse milagre? Para que ninguém se glorie, mas que dê a glória a Deus, né? Ninguém pode se vangloriar de algo que você mesmo não tem condições de fazer. O fraco não tem em que se gloriar se ele vencer uma luta, se ele vencer uma peleja, não pela sua força, mas sim pelo poder de Deus. A glória é de Deus. Nós temos a história de Davi e Golias. Davi não podia se gloriar nele por ter matado Golias, por ter vencido Golias, e sim se gloriar em Deus, de que lhe deu condições, lhe deu entendimento, sabedoria para naquele momento atirar aquela pedra e aquela pedra acertar no único espaço que havia entre a testa de Golias com uma abertura. Só podia ser Deus, né? Não é o acaso, não é a sorte, não. Isso é Deus agindo em teu favor. E para nós a mesma coisa, né? Fala assim, a resposta para essa mudança, para essa força vinda é simples.
é a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, eu fiz, eu sou, eu posso. Fala assim, se nós somos, temos ou fazemos, é porque Deus tem nos dado. Então a glória é toda dele. Quando nós passamos a nos gloriar em Deus, nós temos a nossa condição transformada. Ele é quem recebe a honra, a glória e o louvor. Ele é quem é exaltado em toda situação. Enquanto nós olharmos para nós mesmos e percebermos somente a nossa fraqueza, nós devemos nos achegar a Deus e depender somente do favor imerecido dele. E ter certeza de que Deus pode nos usar e que Ele fará. Ele vai nos usar mesmo na nossa fraqueza e na nossa debilidade. Ele vai reverter o quadro e a nossa fraqueza em Deus se tornará força. A nossa falta de sabedoria em Deus se tornará sabedoria. Amém? Então, em nome de Jesus, que nós venhamos, nos ver mesmo como fracos, como debilitados, como pessoas que não são sábias, mas que somos pessoas cheios da graça de Deus, cheios do favor imerecido de Deus. E esse favor imerecido nos basta para reverter a nossa situação. A oração de hoje. Pai, Tu sabes tudo sobre as minhas fraquezas. No entanto, Tu estás disposto a me usar para o Teu propósito e para a Tua glória. Portanto, eu Te dou todas as minhas fraquezas e me apoio inteiramente no Teu favor imerecido. Nas Tuas mãos, essas fraquezas se tornarão forças. Obrigado pelo Teu favor imerecido, pois Ele fará com que eu me erga acima do sistema de mediocridade do mundo e tenha sucesso além das minhas habilidades naturais, minha experiência e qualificações. Pensamento de hoje. Ainda que eu não seja o mais inteligente ou o mais forte, Deus pode me abençoar com bom êxito quando eu depender do seu favor imerecido. Amém? Então, o alvo de hoje é nós dependermos plenamente do favor imerecido de Deus. Termos consciência de que somos dependentes única e exclusivamente de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque sabemos, Pai, que a nossa debilidade, a nossa fraqueza, Senhor amado, a nossa falta de aptidão, Senhor, nas Tuas mãos se tornam, Deus, sabedoria e força para realizar, Senhor amado, o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Ainda que nós nos olhemos para nós mesmos e não vejamos, Deus, a capacidade, mas dependemos somente de Ti, única e exclusivamente do Teu favor imerecido. E temos certeza, Pai, que em Ti, tudo aquilo, Senhor amado, que o Senhor colocar nas nossas mãos e nós nos dispusermos, Senhor, a realizar, Senhor, será levado a bom êxito. Nós veremos, Deus, a Tua glória manifesta em cada situação, através, Senhor amado, do Teu poder e do Teu amor. E toda honra, toda glória e todo louvor será dado, Senhor, somente a Ti, porque Tu és o único, Senhor, que é digno de ser exaltado e engrandecido, através, Senhor, dos nossos atos, porque é o Senhor, Pai, quem nos capacita. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Te pedimos, Pai, que o Senhor nos capacite cada dia mais, que o Senhor nos conduza, nos direcione, Pai, através da Tua palavra cada dia mais. E assim, Senhor, nós possamos estar no centro da Tua vontade.
Disso nós te pedimos e já te agradecemos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe o seu dia, te conceda um domingo de graça, vitória, cheio do favor imerecido do Senhor. Amém? Deus abençoe o seu dia.